estava no pátio clamando por misericórdia. E Cristo está no lugar santíssimo, no santuário celestial. O que é que nós temos feito aqui na terra? Olá, meu querido amado. Seja bem-vindo a mais um programa de meditação bíblica. Que a graça do Senhor possa alcançá-lo aí onde você se encontra. Antes de abrirmos a palavra do Senhor, gostaria de convidá-lo a fazer uma oração. Vamos falar com Deus. Eterno, maravilhoso nosso Deus que estás nos céus, mais uma vez a tua palavra estará sendo aberta. Que o Senhor venha falar ao nosso coração segundo a sua vontade. Venha perdoar os nossos muitos pecados cometidos contra ti. Permita, querido Pai, que este homem, esta mulher que está a ouvir a tua mensagem possa ser alcançado através da sua graça. No nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Amados, para que nós possamos desfrutar das bênçãos do Evangelho, nós precisamos entender o que Jesus Cristo fez no passado, o que Cristo faz no presente e o que Cristo fará no futuro. E para compreendermos isso, eu trouxe o assunto do santuário. O santuário como tema estaremos a meditar durante esta noite. O santuário. Então gostaria de convidá-lo a abrirmos a palavra do Senhor. O livro de Êxodo, no seu capítulo 25. Êxodo. Estamos a falar do Antigo Testamento. Depois do livro de Gênesis, Êxodo capítulo 25. Estaremos a ler o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. E me fará um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. E quando nós vamos para o verso 40, diz assim: faça tudo conforme o modelo que te mostrei no monte. Amados, para que Deus se manifestasse diante do seu povo de Israel, para que a presença de Deus fosse notória diante do povo, Deus pediu para Moisés construir um santuário, para construir um tabernáculo. Sim, Moisés construiu um santuário. Quando nós vamos em Gênesis, a comunicação de Deus para com o homem era face a face. Só que através do pecado, o homem parou de ver Deus. O homem simplesmente passou a ouvir. Mas mediante a vida humana, o homem passou de ouvir. E para Deus se comunicar foi através dos profetas. E quando nós analisamos desde o livro de Gênesis, nós encontramos a figura do santuário. Nós encontramos o sacrifício de animal. O primeiro cordeiro é imolado quando o homem peca. O livro de Pedro diz que o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Isso remete ao passado. Ao passado, Cristo era representado pela morte do cordeiro. Sim, e o livro de Êxodo que nós lemos diz que me fará um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Então o santuário era a habitação de Deus. Deus, através do santuário, mantinha-se em comunicação com o seu povo. E para Israel, o santuário era como uma escola, pois daí eles aprendiam acerca do plano da salvação. Sim, acerca do plano da salvação. Amados, quando nós vamos no livro de João capítulo 1, a Bíblia no livro de João capítulo 1, verso 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa expressão habitou entre nós remete exatamente ao livro de Êxodo, quando Deus falando com Moisés diz: faça um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Sim, o santuário era a presença de Deus em Israel. E quando nós vamos no Novo Testamento, Cristo aparece como a presença de Deus no Novo Testamento. Cristo aparece. Por isso é que a expressão, quando a Bíblia diz que o seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Através de Jesus temos a presença de Deus na terra, quando Cristo apareceu na sua primeira vinda. Sim, amados, precisamos entender o santuário. A Bíblia diz que o santuário tinha 2 compartimentos e era dividido em 3 partes. Estamos a falar do pátio, estamos a falar do lugar santo, a falar do lugar santíssimo. Sim, quando nós vamos para o pátio, nós encontramos o altar de sacrifício. É a partir do altar de sacrifício onde era feito o sacrifício diário. E no pátio, além do sacrifício, do altar de sacrifício, nós encontramos a pia. Era uma bacia de água
para o sacerdote lavar as suas mãos quando entrava no lugar santo. E quando nós vamos para o lugar santo tinha 3 utensílios. Mas para a direita nós tínhamos os pães da preposição. Eram 12 pães, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Era um pão sem fermento, porque fermento era símbolo de pecado. E esses pães representavam Jesus. Quando você abre a palavra de Deus no livro de João, Cristo diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E no lado esquerdo do santuário, do lugar santo do santuário, estavam os candelabros. Eram 7 candelabros. E esses candelabros estavam sempre acesa. E esses candelabros, esta luz que iluminava, representa Jesus. Jesus no livro de João diz que eu sou a luz do mundo, apontando que os utensílios que estavam no santuário apontavam para ele. Mas lá para frente do lugar santo nós encontramos o altar de incenso. Este altar de incenso, onde o sacerdote intercedia pelo povo. E este altar de incenso representa as orações dos santos. Amados, havia o véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. O segundo compartimento é o lugar santíssimo. Quando nós vamos no lugar santíssimo, nós encontramos aí a Arca da Aliança. Por cima da Arca da Aliança encontramos o propiciatório, que era uma tampa. E por cima desta tampa tinham 2 querubins. Esses 2 querubins cruzavam-se as asas, um pelo outro. E dentro da Arca da Aliança estava o maná, estava a vara de Arão e estava as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Haviam 2 homens que faziam atividade no santuário: o sacerdote e o sumo sacerdote. O sacerdote, por sua vez, fazia serviço diário, 2 serviços, de manhã e de tarde. A passo que o sumo sacerdote fazia o serviço uma vez ao ano. Vamos entender o que acontecia no santuário. O pecador vinha com seu cordeiro. Qualquer homem diante do povo que sentisse pecador por ter cometido algum pecado, ele pegava o cordeiro que representava Cristo. Este cordeiro deveria ser sem mancha, sem mácula. Este cordeiro deveria ser perfeito. E o pecador levava esse cordeiro ao sacerdote. Quando chegavam no pátio, degolava-se o pescoço desse cordeiro que representa Cristo. Quando você abre o livro de João, capítulo 1, verso 29, João presta a batizar Jesus. Ele clama diante da multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem no mundo. Apontando que Cristo era o Cordeiro no Antigo Testamento que era imolado através dos nossos pecados. Então era degolado este Cordeiro e o sangue, o sacerdote aspergia nas pontas do altar de sacrifício. O resto do sangue ia com ele no lugar santo e aspergia no véu. Então, de forma simbólica, o pecado de todo o povo de Israel estava no santuário. Este serviço era feito diariamente, segundo o livro de Hebreus, capítulo 9. Sim, havia outra figura, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote fazia o serviço uma vez ao ano, no dia da expiação. Lembre-se que o dia da expiação era a sétima festa. E essa festa, ela fechava com o ciclo das festas anuais. O dia da expiação, para Israel, também era considerado o dia do juízo. Para Israel, era considerado o dia da salvação. Porque a partir deste dia, eles teriam os seus pecados perdoados. A partir deste dia, os seus pecados que mancharam o santuário seriam removidos de uma vez por toda. E neste dia, o sumo sacerdote pegava 2 bodes e jogava sorte. Um que era sacrificado ao Senhor e o outro bode era levado ao deserto, pois representava Satanás. Nele caía a culpa de todo o povo. Amados, quando nós tentamos analisar as Sagradas Escrituras, o livro de Hebreus capítulo 8, verso 1 a 12, a Bíblia diz assim: ora, a suma das coisas que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está assentado à direita do trono da majestade. Sim, Cristo, o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor
erigiu e não os homens. Sim, ainda o livro de Hebreus capítulo 9, verso 24, a Bíblia vai dizendo assim: porque Cristo não entrou em santuários feitos por mãos humanas, mas sim figura do verdadeiro santuário. Sim, Jesus Cristo não entrou em santuários feitos por mãos humanas. Este texto mostra-nos a verdade de que existe um santuário nos céus. No livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. E no verso 40 diz: Moisés, faça segundo o modelo que te mostrei no monte. Havia um modelo mostrado a Moisés, e este modelo era uma réplica, era uma imagem do verdadeiro tabernáculo que está nos céus. Então nos céus tem um tabernáculo, existe um santuário nos céus. E Apocalipse capítulo 11, verso 19 reforça quando lhe diz que abriu-se o santuário nos céus e foi vista a arca da aliança. Amados, eu gostaria de lhe fazer compreender este dia da expiação. Eu gostaria de lhe fazer compreender este dia escatológico, um dia muito importante para o povo de Israel. O povo se purificava para este dia. O povo neste dia buscava a presença de Deus com grande fervor. E o sumo sacerdote, por sua vez, entrava no lugar santíssimo, a passo que o povo ficava no pátio a interceder pelos seus pecados. Israel sabia que esse dia era tão importante porque deste dia dependia a sua salvação. Sim, o juízo para aqueles que acreditam em Deus é salvação, mas para aqueles que rejeitam a graça de Cristo é perdição. Israel sabia da importância deste dia, este dia em que Deus poderia baixar e perdoar o pecado do seu povo. O povo no pátio, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para interceder pelo povo. O povo de joelho em oração, clamando por misericórdia, suplicando a presença de Deus. E diante dos dois querubins se encontravam no lugar santíssimo, Deus se manifestava. Sim, Deus se manifestava. E essa manifestação de Deus chamava-se Shekinah, a presença de Deus em Israel. Deus ouviu a oração do seu povo. Deus ouviu o sacrifício. Deus atendeu e Deus veio para salvar Israel. Então neste dia havia uma purificação no santuário. Lembre-se que todos os pecados durante o ano manchavam o santuário. Na medida que o sacerdote ia aspergindo o sangue no véu, de forma simbólica, o pecado de Israel estava no santuário e precisaria deste dia para ser removido. Precisaria deste dia para que houvesse perdão para Israel. Sinônimo de que Deus ouviu a oração do seu povo. Sinal de que Deus aceitou a oração do seu povo. Amados, este aqui prefigura o santuário celestial. Cristo, quando desce à terra, a Bíblia diz, quando ele vai para o céu, ele não entra no céu com sangue de bode. Cristo entra com seu próprio sangue. Porque o livro de Hebreus, no seu capítulo 9, o verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que houvesse pecado, Cristo teve que morrer na cruz como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem no mundo. Cristo dá a sua vida. E o livro de Mateus resiste a isso, quando Cristo dá nos seus últimos suspiros, o sacerdote a fazer o serviço diário da tarde. A Bíblia diz que o véu rasgou-se de cima a baixo. E alguns comentaristas vão mais a fundo quando dizem que naquele momento o sacerdote, ao degolar o cordeiro escapou da mão do sacerdote. Sim, porque Cristo, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, amado, estava a ser morto. Estava a ser morto. Cristo é a nossa graça. Cristo é o cordeiro. No Antigo Testamento era imolado. Sim, nós temos a figura de Cristo no Antigo Testamento. Sim, Jesus Cristo é a nossa graça no Antigo Testamento, representado pelos cordeiros que eram imolados. Nós temos aqui uma graça no Antigo Testamento que apontava para Cristo que viria. Tendo se cumprido a plenitude dos tempos, Jesus Cristo morre na cruz para
para dar salvação à raça humana. Jesus morre na cruz para dar solução à raça humana. E quando Cristo morre na cruz, todo aquele ritual que apontava para o santuário terrestre cai água abaixo. Quando Cristo, o verdadeiro Cordeiro, morre na cruz, Deus faz uma nova aliança com o seu povo. E Cristo, quando sai da terra e ascende para os céus, Jesus Cristo vai nos céus para ministrar como nosso sacerdote. Jesus, quando sai da terra para os céus, Ele não vai no lugar santíssimo. Lembre-se que todo ritual feito na terra era apenas uma imagem, era uma réplica, era uma representação do serviço de Deus no santuário, nos céus. E Cristo, Ele não vai no lugar santíssimo, Cristo vai no lugar santo. Quando você abre o livro de Apocalipse capítulo 1, João em visão em seu tempo, ele vê Cristo diante dos candelabros. É uma representação de Cristo no lugar santo. Como nosso sacerdote, Ele intercede por nós. Como nosso sacerdote, Ele intercede diante do Pai. O salário do pecado é a morte. O homem pecou e deve morrer. Cristo deu a sua vida pela raça humana. E Ele aparece no santuário como nosso sacerdote, intercedendo por nós diante do Pai. Porque em Cristo Jesus nós temos a salvação. Nós temos a salvação. Mas quando você abre o livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, a Bíblia fala da purificação do santuário celestial. Cristo não iria continuar no lugar santo. No momento, Cristo teria que sair do lugar santo para o lugar santíssimo. A obra de Cristo no santuário é entendida de duas maneiras. Primeiro, como nosso intercessor. Jesus Cristo é o nosso intercessor, o nosso advogado. Como nosso advogado. Jesus não só trabalha hoje como nosso advogado, mas a Bíblia diz que a Cristo lhe foi dado o poder de julgar. Jesus Cristo estará agindo como nosso juiz. Desde o momento que a purificação do santuário começou a acontecer, Cristo está a interceder por nós. Cristo está a fazer o trabalho de expiação. Assim como no antigo Israel, o sumo sacerdote fazia expiação pelo pecado do povo. O povo ficava de joelho, clamava por misericórdia, clamava por perdão. Cristo está no santuário celestial como nosso sumo sacerdote no lugar santíssimo. No lugar santíssimo. O que é que nós temos feito aqui na terra? Se Israel ficava no pátio clamando por misericórdia, e Cristo está no lugar santíssimo, no santuário celestial, a partir de 1844, o que é que nós temos feito aqui na terra? O que é que nós temos feito? Precisamos pedir misericórdia, porque Cristo, quando tiver a sair do lugar santíssimo, Cristo estará tirando as vestes de sumo sacerdote. Cristo estará deixando o papel de advogado da intercessão. E Cristo estará trabalhando como juiz. Amados, se eu estarei sendo julgado e não há nenhum advogado de defesa, que esperança tenho? Que esperança tenho? 1 de João, a Bíblia diz assim no livro 1 de João, capítulo 2, verso 1. Meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, se porventura alguém cometer pecado, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Sim, essas coisas vos escrevo para que não pecais. Para que não pecais, porque Cristo é o nosso advogado. Enquanto existe graça, Cristo está intercedendo por nós no santuário. Enquanto houver graça, Cristo está a interceder por nós no santuário. Mas nem sempre Cristo estará intercedendo por nós, porque chegará um tempo em que Jesus Cristo vai sair do lugar santíssimo. E quando Cristo sair do lugar santíssimo,
Ele desce à terra para buscar a sua igreja. O destino da raça humana estará traçado. Lembre-se que precisamos entender o santuário no passado. Sim, precisamos entender o santuário no presente, porque no presente Cristo é o nosso advogado intercessor. E precisamos entender o santuário no futuro, o desfecho do pecado. Quando nós estudamos o santuário, nós encontramos toda a base das doutrinas bíblicas, porque nela está contida o plano da salvação. Sem santuário não existe salvação. Sem santuário não existe sacrifício. Sem santuário não existe intercessor. Sem santuário não existe advogado. Os nossos casos estão perdidos. Através do santuário, Deus estava a ensinar ao povo de Israel o plano da salvação. Havia uma cultura do povo hebreu. Eles deram 3 nomes das portas que compunham o santuário. De fora para o pátio, era comum Israel chamar a primeira porta de caminho. E do pátio para o lugar santo, era comum Israel chamar de verdade. E do santo ao lugar santíssimo, Israel chamava de vida. E Cristo, quando vem na terra, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo estava a dizer para o povo hebreu, Jesus Cristo estava a dizer para o mundo todo, que Ele é a porta, sim, o caminho da salvação. Ele é a solução da raça humana. Jesus Cristo é o mesmo hoje e será eternamente. Jesus Cristo é o mesmo aquele que doou a sua vida pela raça humana. E será o mesmo Deus misericordioso, amando você. É o mesmo Deus que hoje abre os seus braços e diz: filho meu, dá-me o teu coração. É o mesmo Deus que nos convida através da sua graça para nascermos de novo. É o mesmo Deus que nos convida para sermos pessoas diferentes. O livro de Hebreus vai dizendo assim. Estaremos a ler o capítulo 9. Hebreus capítulo 9, verso 27. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrer uma única vez, depois disto o juízo. E no capítulo 10, verso 23 vai dizendo assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque Ele é fiel. O que prometeu é fiel. Sim, precisamos manter firme a nossa confiança, porque Deus é fiel. Deus prometeu em Gênesis que Cristo viria para pagar a culpa de Adão. E Cristo cumpre quando Ele aparece como Messias, quando Ele aparece como Salvador. E Deus estará cumprindo, quando cumprindo-se a plenitude dos tempos, Jesus se manifestar nas nuvens dos céus para dar a cada um segundo as suas obras. Por isso eu gostaria de fazer um convite especial para você, amado. Hoje existe graça. Hoje Cristo quer interceder pelos teus pecados. Hoje Cristo quer interceder pelos meus pecados. Esse privilégio nem sempre teremos. Nem sempre teremos o privilégio de recebermos perdão, porque chegará um momento que não haverá mais intercessor para ninguém. Chegará um momento que Cristo não mais intercederá pelos teus pecados. Chegará um momento que Cristo não mais intercederá pelos meus pecados. Por que não abrimos o coração para este Deus? Por que não aceitá-lo como nosso Salvador pessoal? Lembre-se que o santuário era como uma escola para ensinar a Israel o plano da salvação. E Deus, através desta meditação, Ele quer nos ensinar que Ele traçou um plano da salvação. Ele quer nos ensinar que Ele traçou um caminho. Este caminho que nos leva à vida eterna. Eu te proponho 2 caminhos: a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. O santuário é o caminho de Deus que nos leva à salvação. Por que não nos rendermos a este Deus? Por que não? Que o Senhor venha te abençoar. Que o Senhor venha fazer resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor venha te dar a paz em abundância. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.